Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho nessa manhã de sexta-feira. O fim de semana chegou, ainda bem. Hoje é sexta-feira, 21 de julho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. O Ministério Público vai investigar a lentidão nas cirurgias cardiopediátricas. 150 crianças estão na fila de espera. O que nós podemos fazer aqui agora a curto prazo é aumentar a capacidade de cirurgia, mesmo que não seja o ideal, pelo menos para amenizar o problema. E para isso você precisa também aumentar o número de leitos e aumentar a capacidade operacional do hospital em termos de financiamento. Homem é preso com 1 tonelada de mercadorias contrabandeadas no centro de Manaus. Material estrangeiro sem procedência, sem pagamento de imposto, sem demonstrar como esse produto entrou no país. Portanto, nós estamos diante de um descaminho. TRE adia para a próxima semana o julgamento do registro de Abdala Frade e mantém o de outros 4 candidatos. E ainda, a Justiça concede habeas corpus a médico envolvido em esquema de desvio de dinheiro da saúde do Amazonas. Prepare o bolso. O governo federal dobra impostos sobre gasolina e motoristas devem sentir o aumento nas bombas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h03, nós estamos ao vivo e você participa do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa essa edição falando de um problema que aconteceu na zona norte da cidade. Um homem foi morto após trocar tiros com a polícia. Segundo as informações, ele e mais 3 pessoas estavam fazendo assaltos no bairro Cidade de Deus. O corpo do homem não foi identificado, mas aparentava ter entre 20 a 25 anos. Ele estava acompanhado com mais 3 suspeitos. E, de acordo com a polícia, esse grupo estaria realizando uma série de assaltos na zona norte da capital. A polícia estava fazendo a ronda ostensiva na área e, no momento da primeira abordagem, eles simplesmente começaram a troca de tiros com os PMs. Chegaram a fugir e, em alguns metros, acabaram batendo o carro em um muro. Foi aí que os 3 suspeitos fugiram e apenas o Beisola, que estava no carro, permaneceu. Logo em seguida, houve outra troca de tiros. E o corpo de Beisola foi deixado aqui, em um carro, na rua Domício Santos, no bairro Cidade de Deus. E ainda a gente consegue perceber aqui na rua Domício, no bairro Cidade de Deus, que ainda há marcas desses tiros nas casas. Aqui a gente consegue perceber a marca dos tiros e também nesta madeira. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, mas ainda não foi identificado pela polícia. O carro roubado foi entregue à vítima. E agora a polícia quer identificar os outros 3 suspeitos. E a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros prendeu um dos suspeitos da morte da técnica em enfermagem, Corina Maria. Ela foi assassinada no dia 31 de maio deste ano, lá no Tarumã, na Zona Oeste. O homem foi encontrado em uma das galerias do centro da cidade. A mulher foi torturada e morta porque se negou a dizer o paradeiro do filho. A repórter Thea Morel traz os detalhes dessa prisão. A vítima, a enfermeira Corina Lana, foi levada de casa no fim do mês de maio. Ela estava protegendo o próprio filho. 3 homens entraram na casa dela, levaram para um terreno e o corpo dela foi encontrado depois no bairro Tarumã. A polícia, alguns dias depois, conseguiu prender o que eles acreditam que seja o mentor do crime, identificado como Lessandro. Ele até foi apresentado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Mas Lessandro negou que tivesse qualquer envolvimento com a morte da enfermeira e apontou o primo dele, Renner Fonseca Miranda, como um dos autores do crime. O Renner finalmente foi preso pela polícia e a gente vai falar como é que essa prisão aconteceu agora com o delegado titular, Juan
Valério. Delegado, o Renner já era procurado por esse crime porque o Alessandro disse que apenas ele era responsável pela morte da enfermeira Corina. Na verdade, foi um grande plano, né, que envolveu aí o Alessandro como mandante, o Renner como um dos executores e mais 2 pessoas que estamos procurando identificar. Encontramos o mesmo trabalhando em uma das galerias do centro e conseguimos efetuar a prisão com sucesso, né? Ele nos relatou em detalhes, ele ainda foi meio resistente, está negando, mas mostramos todas as provas, inclusive as oitivas do Alessandro falando que ele tinha participado, então ele por fim decide aí explicar toda a história, né? Ele disse que foi juntamente com esses 2 executores de carro até a casa da dona Corina, o Renner pulou o muro, abriu o portão principal da casa, e só que ele diz que ele ficou aguardando o carro e somente as 2 pessoas que entraram e extraíram a dona Corina, né? Sequestraram na verdade. Só que nós temos relato que ele também entrou, porque havia uma pessoa dentro da casa que afirma categoricamente que 3 pessoas que sequestraram a dona Corina. O Renner assume o crime, mas ele não tinha nenhuma motivação direta para realmente querer matar o filho da enfermeira. Apenas o Alessandro tem. Exatamente, ele apenas fala que estava muito revoltado, que não era a primeira vez que o Piteco apanhava, ou que o Alessandro teria apanhado do Piteco, né? E ele tomou as dores aí, disse que, na verdade, ele sempre fala que o Alessandro é irmão dele, né? Mas eles são primos, né? Esse é o laço de familiar que eles têm, mas eles foram criados juntos. E é importante relatar que nossas provas são tão robustas que, inclusive, o Alessandro já foi denunciado pelo Ministério Público, né? E agora nós iremos relatar essa prisão para o Poder Judiciário também. Com certeza também o Renner será denunciado pelo Ministério Público. Obrigada, delegado. O Renner foi preso no dia 30 de junho. A polícia, esse tempo todo, estava tentando procurar pistas dos outros 2 homens que participaram dessa tortura. Por enquanto, eles ainda não conseguiram essas pistas, mas os 2 foragidos ainda estão sendo procurados. E uma dupla foi presa depois de roubar um comerciante e atirar contra policiais no centro da cidade. Quem vai trazer os detalhes para a gente deste assunto é o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Fala para a gente qual o perfil desses criminosos. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que assistem a gente. O perfil desses criminosos é de alta periculosidade, ou seja, são bastante perigosos e um deles é foragido, fugitivo da justiça. Isso mesmo, o nome desse fugitivo é o Isaac Braga Silva, de 33 anos. O nome do outro suspeito que estava com o Isaac é o Leonardo Cabral da Cunha, de 26 anos. Eles foram presos ontem à noite na Avenida 10 de Julho, na Rua 10 de Julho, no centro da cidade. Mas tudo isso começou lá na Avenida 7 de Setembro. Um comerciante de 27 anos estava fechando a loja quando foi se aproximar do carro. Ele estava colocando a sacola com dinheiro e algumas mercadorias no porta-malas quando foi abordado por esses 2 suspeitos. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta. O garupa, no caso, era o Isaac. Foi ele que abordou o comerciante e pediu o dinheiro. O comerciante, no momento do assalto, não entendeu muito o que estava acontecendo, porque quando olhou para trás, ele havia puxado a sacola, ele puxou de volta o comerciante, achando que fosse algum tipo de brincadeira, mas quando viu a arma do Isaac, o comerciante não reagiu mais. Quando aconteceu que o motociclista que estava, no caso, o Leonardo, atirou contra o comerciante conseguiu se desviar, se proteger dos tiros e o Isaac conseguiu fugir com o Leonardo na motocicleta. Havia pelo menos mais 2 veículos dando apoio para os 2, um carro preto e uma outra motocicleta com um motociclista. Então eles começaram ali a fugir, foram pela Avenida Getúlio Vargas, foi então que a 24ª SICOM, que é a Companhia Interativa Comunitária que faz o patrulhamento ali do centro da cidade, viu a atitude suspeita desses veículos e começou uma perseguição. Então, ali na avenida, passando pela Avenida 10 de Julho, ali perto mesmo do Teatro Amazonas, foi que a 24ª conseguiu fazer o cerco com o Isaac e o Leonardo e eles foram presos. Detalhe, houve troca de tiros ali perto do centro, no caso ali perto do Teatro Amazonas, houve uma troca de tiros ali, o Isaac chegou a atirar na viatura e os soldados quase foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. O Isaac e o Leonardo foram presos por ali. Detalhe, uma história curiosa do Isaac é que ele foi um dos participantes da chacina que vitimou várias pessoas dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim e também fugiu depois que ele foi tirado de lá
para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na época que foi reativada, ele fugiu em uma das fugas da Vidal Pessoa no dia 24 de abril. Outro fato curioso é que ele também já foi resgatado por criminosos em 2015, isso mesmo. Ele tinha sido levado por policiais civis para fazer um exame em uma clínica quando o carro em que eles estavam, a viatura em que o Isaac e os 2 policiais estavam, foi interceptada por criminosos. Os criminosos resgataram o Isaac de dentro da viatura e ainda feriram um policial civil. Pode uma coisa dessas? Pois é, agora o Isaac volta para o sistema prisional, deve ser levado para a cadeia, levado para o centro de detenção provisória masculino, e o Leonardo também já responde por vários crimes, responde por roubo, tráfico de drogas, assim como o Isaac, e também agora vai para a audiência de custódia para o sistema prisional. A justiça deve decidir o futuro do Leonardo. Já o Isaac volta para o sistema mesmo, como era fugitivo da justiça, volta para a cadeia. Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E 2 homens foram presos após furtar a cliente de uma loja de autopeças no bairro Praça 14. Um dos suspeitos ainda atirou contra um funcionário do estabelecimento. A polícia, que estava passando no local, percebeu a movimentação e começou uma troca de tiros. Um dos suspeitos acabou sendo atingido. O vídeo mostra o momento em que os policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações conseguiram capturar um dos 2 suspeitos, o que foi baleado. Os 2 homens estavam tentando fazer um assalto na rua Tarumã, Praça 14, perto do centro da cidade, quando eles acabaram atingindo uma pessoa que estava na loja de autopeças, e os policiais da Delegacia Especializada que estavam passando por lá perceberam a ação deles. Os 2 homens fugiram em uma moto, mas foram capturados na esquina da Avenida Castelo Branco com a Manicoré. Eles foram trazidos aqui para a delegacia e foram identificados como Felipe Mota Nascimento, de 25 anos, o homem que acabou ferido durante o tiroteio com os policiais, e o Eduardo da Silva Cruz, que era quem estava armado. A equipe da DRF estava numa investigação a respeito de uma associação criminosa que agia em agências bancárias, na modalidade de saidinha de banco, quando percebeu a ação desses 2 criminosos num estabelecimento comercial na Praça 14. Foi aí que interviram. E durante a abordagem, um dos criminosos reagiu, houve uma troca de tiro, um deles foi atingido, mas ambos foram presos. Na delegacia hoje, eles foram reconhecidos por 5 vítimas. Eles não agem só em estabelecimentos comerciais, mas também roubos a residências. Indivíduos são de alta periculosidade, já respondem a procedimentos criminais na justiça por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ambos os indivíduos, e responderão por mais um crime e serão encaminhados ainda hoje para a audiência de custódia. Esperamos que ambos sejam encaminhados para o sistema prisional. Caso alguém reconheça esses 2 indivíduos em outros crimes ocorridos na cidade, que venham até a Delegacia de Roubos e Furtos e falem com o delegado titular, o chefe de investigação ou o delegado adjunto, para que possamos instaurar outros inquéritos e que esses indivíduos continuem presos. Olha, o funcionário da loja de autopeças, que realmente foi atingido pelas balas dos bandidos, de acordo com a polícia, passa bem, foi atendido, foi levado para o hospital. As outras vítimas continuam chegando aqui na delegacia para relatar novos crimes que foram cometidos por essas pessoas, principalmente pelo Eduardo, que estava armado e que já foi, inclusive, reconhecido aqui na delegacia. Eu dei de cara com ele, praticamente. E durante a ação de vocês, o que ele conseguiu levar, como é que ele agiu? O meu só levou meu celular, celular de outra pessoa, um relógio, um cordão de ouro, Mas, igual eu te falei, se tivesse mais tempo e mais gente, ele tinha feito uma festa lá. Enfermeiros e técnicos de enfermagem de uma empresa terceirizada denunciam que estão com o pagamento dos salários atrasados há pelo menos 3 meses. São mais de 70 funcionários terceirizados que estão com os salários atrasados. Há 3 meses, a empresa terceirizada CGAM afirma que a Suzam não repassou a verba para realizar o pagamento. Porém, a Suzam rebate e diz que o pagamento já foi efetuado. Porém, os funcionários afirmam que a única coisa que tem caído nos últimos meses é o Vale Transporte. Uma situação difícil, os boletos bancários estão chegando na casa dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eles estão afirmando
que querem cruzar os braços, porém estão recebendo ameaças se porventura fizerem isso, né? Se fizerem manifestação e não vir trabalhar, somos ameaçados. Informam a gente aí ao RH, porque a conta vai estar batida. Sou mãe de famílias que estão sendo despejadas, sou mãe de família que não tem nada na mesa para colocar para seus filhos, entendeu? E é uma situação complicada, porque temos filhos pequenos. E também nós não vamos abandonar o serviço totalmente, porque nós trabalhamos com vida. Então não podemos deixar o nosso trabalho para ficar aqui, mas gostaríamos que todos os nossos colegas estivéssemos aqui conosco. Mas pela responsabilidade que temos pela vida, estamos aqui só a minoria. Mas os restantes estão lá trabalhando porque nós não podemos deixar nosso plantão descoberto. Já pensou que situação caótica? O estudante passa 4 anos para se formar em enfermagem, em busca de uma profissão digna, e quando começa a exercer essa profissão, acaba sendo lesado. Como é que está sendo a situação de vocês? A única coisa que cai é o vale transporte, mas tem aí alimentação, vocês têm que pagar contas, os juros estão chegando aí na tua casa, hein, Dalila? Verdade. A gente está numa situação que a gente só tem o vale transporte, né, para vir trabalhar. Chega aqui a gente tem alimentação, mas em casa, como é que fica a nossa família em casa? Como é que fica nossas contas em casa? Que a gente tem água, luz. Tem gente que mora de aluguel, tem gente que já precisou de ajuda, de pedir ajuda aqui dos colegas para poder fazer uma cesta básica para dar para a colega que não estava conseguindo o sustento em casa. Isso é uma vergonha para nós da área da saúde, ter uma situação desse jeito, calamidade na saúde. Olha só, né? Ela está demonstrando aí que ela está indignada com a situação. Muitos aqui, desses funcionários, eles dependem de aluguel, eles precisam pagar suas contas em casa, água, luz, que a cada dia está mais caro, né? Como é que a senhora está fazendo para se virar, hein? Bom, eu dependo ainda do meu marido, né? Mas se não fosse isso, eu não sei nem como é que eu viria trabalhar. Mas eu também tenho que deixar comida em casa para os meus filhos, ajudar, né? Nas despesas de casa, tá tudo atrasado, água e luz. Que situação difícil, né? Esses funcionários aqui, eles são terceirizados, eles prestam serviço aí para a nossa saúde pública e, infelizmente, estão padecendo com isso. 3 meses de salários atrasados, é uma situação bem difícil. E eles só querem receber. A Suzan afirmou que repassou a verba, porém a empresa terceirizada disse que não. Então a gente deixa aí o espaço para uma resposta. Queremos receber! Nosso salário atrasado há 3 meses já, está difícil para a gente, tem pessoas que pagam aluguel. A nossa produção não conseguiu contato por telefone com a empresa terceirizada CGAN, Serviços de Enfermagem Geral e Especializado, para falar sobre o atraso no pagamento dos salários dos funcionários. E o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para apurar a situação das cirurgias cardiopediátricas aqui no Amazonas. A fila de espera para o procedimento não para de crescer. E apenas o Hospital Francisca Mendes, na Zona Norte, está autorizado pelo Ministério da Saúde a realizar o procedimento. O neto da dona Francisca veio de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, e está internado há 1 mês nesta maternidade em Manaus. O menino, que nasceu no último dia 12 de junho, foi diagnosticado com uma anormalidade no coração e precisa urgente de uma cirurgia. Eles falam que não tem leito lá, falam que não tem leito, que a máquina está quebrada de lá. É isso que eles falam. A avó explica que o quadro do bebê é considerado gravíssimo pelos médicos. O caso foi mostrado nesta semana pela TV A Crítica e revelou a deficiência na oferta de vagas para cirurgias cardiopediátricas no Amazonas. Aqui no Hospital Francisca Mendes são realizadas 12 operações por mês e atualmente há pelo menos 150 crianças à espera de cirurgia. O problema é que essa fila não para de crescer e como o hospital é o único da rede pública habilitado a fazer esse tipo de procedimento na região norte, há pacientes que vêm de outros estados e até de outros países. Nós já recebemos paciente da Colômbia aqui, da Guiana Francesa, da Venezuela. E nós não podemos, infelizmente, rejeitar, né? Apesar de já ter a nossa demanda própria aqui. E, obviamente, que isso significa que o serviço foi reconhecido, inclusive fora do Amazonas. Mas a nossa prioridade absoluta, obviamente, é o paciente nosso que está na rede, principalmente esse da maternidade, no momento.
Segundo a direção do Francisca Mendes, um contrato firmado há 3 anos entre o hospital e a Secretaria de Saúde do Estado definiu recursos para a realização de 12 cirurgias cardíacas por mês, o que atualmente não atende tanta procura. Uma das propostas que surgiram lá para curto prazo é aumentar, via o contrato celebrado entre a empresa de cirurgia e a Secretaria de Saúde, esse número para pelo menos 20 procedimentos por mês. E essa discussão deve acontecer na semana que vem, junto à Secretaria de Saúde. Os médicos reconhecem que o número ainda não é suficiente, mas é um avanço para amenizar o sofrimento de quem segue à espera de cirurgia. O que nós podemos fazer aqui agora a curto prazo é aumentar a capacidade de cirurgia, mesmo que não seja o ideal, pelo menos para amenizar o problema. E para isso você precisa também aumentar o número de leitos e aumentar a capacidade operacional do hospital em termos de financiamento. A médio prazo, a gente poderia aumentar o número de leitos de UTI e, a longo prazo, fazer o atendimento da criança já dentro do útero, através do ecocardiograma fetal, dando um diagnóstico antes de nascer, para você ter um resultado ótimo na cirurgia. Nesta semana, o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para apurar o caso. Enquanto isso, familiares de bebês que aguardam cirurgia querem uma solução. Não é só ele que passa por isso, são várias pessoas que vêm para cá, para Manaus, do interior, procurando uma ajuda na saúde e encontram esse carro na saúde. Segundo o relatório do Ministério Público do Estado, mais 16 pacientes aguardam transferência para as cirurgias cardíacas no Hospital Universitário Francisca Mendes. Além disso, dos 11 leitos de UTI pediátrica, somente 8 se encontram em pleno funcionamento, enquanto 3 precisam ser equipados com aparelhos e recursos humanos. A Suzana ainda não se manifestou sobre o assunto. E alunos de uma escola militar que fica no conjunto Viver Melhor denunciam maus tratos por parte dos policiais que trabalham na instituição de ensino. O repórter Danilo Alves conta os detalhes pra gente. Escola Estadual Evandro Neves Carreira, mais conhecida como a 6ª Escola Militar aqui da cidade. Por volta das 4h30 da tarde, houve uma situação. Relatos dos estudantes aqui da escola dizem que um policial militar, um soldado, identificado como Tiago Gomes, praticou uma espécie de abuso a alunos durante a tarde. A história é o seguinte: algumas alunas do 9º ano começaram a brigar. E como é regimento da escola não tolerar brigas, houve a questão da punição e também da suspensão desses alunos. Foi então que às 4h30 da tarde, cerca de 80 alunos do 9º ano e de outras salas foram até a quadra da escola. Lá que começou o problema. Porque eles fizeram vários exercícios físicos. Foi muito tempo de exercício, alguns alunos começaram a passar mal e aí a situação se agravou. E muitos saíram daqui chorando. A denúncia é de uma estudante que passou por essa situação. A gente estava na sala, a gente estava vendo a merenda, aí teve uma confusão, aí eles falaram que ia punir toda a sala. Aí ele falou que ia dar suspensão de 5 dias, aí a professora falou que não, que era melhor só de 1. Aí eles deram punição, um dia de punição, suspensão. Aí eles levaram a gente pro campo e a gente ficou fazendo flexão, abdominal e corrida no mesmo lugar e polichinelo. Foi mais de 100 polichinelo, abdominal e flexão. E 3 minutos de corrida no mesmo lugar. No caso, no sol quente, né? No sol. Depois disso, você percebeu que o treino era muito pesado? Tinha aluno passando mal? Sim, saiu uma menina carregada de lá, ela não estava sentindo bem e já tinha muita gente saindo chorando, cansado. Gente que chegou tarde em casa porque não mora aqui, foi aos prantos, chorando, muito mal. E teve um menino que ele falou que ele estava com dor no coração, só que ele falou que não ia pedir para sair. Sua mão ficou bastante queimada, né? Bastante vermelha, a gente vê nas fotos. E depois que você chegou aqui em casa, você chegou chorando, né, para sua mãe. Eu estava nervosa e estava com medo, com muita dor também aqui na minha escadeira, porque eu acho que eu fiz abdominal de mau jeito e ficou dolorido. Eu estava nervosa também, cansada.
Você tá com medo? Sim. Mãe, a senhora sabe que a sua filha estuda numa escola de regime militar, quanto a senhora já falou aqui também que apoia esse regime, mas a senhora acredita que essa atitude foi uma atitude totalmente exagerada, exacerbada, né? Sim, com certeza, né? Porque eu acho assim, a partir do momento que uma criança, uma pessoa fica com hematomas, a gente já sabe que foi exagero, né? Que ele punisse. Eu não sou contra de ficar de castigo, como já aconteceu, mas ela nunca chegou com hematomas na mão, ela está andando com muita dificuldade, dolorida por ter feito muitas vezes a mesma coisa, né? E eu gostaria que chegasse. Ontem eu fui na escola para falar com o major, que é responsável da escola, ele não estava, para mostrar para ele a mão dela no momento como ela chegou. E para ver, porque ele sempre comenta com a gente em reunião, que era para a gente participar para ele. Todo dia eu voltei na escola, peguei o nome do policial e tinha outras mães lá. Quando eu voltei, ele inclusive saiu com uma aluna para o pronto-socorro porque estava passando mal. Então, eu acredito que não prova que não foi só a minha filha, né? Todo mundo passando mal. E vamos punir, vamos, mas acho que sem exagero, né? Eu acho que ele agiu de uma forma como se ele tivesse agido com um bandido. Não é por aí, não tem que levar ao pé da letra de um quartel. Não é um quartel, é uma escola, né? E ela vai ser transferida? Sim, esse ano ela está fazendo o 9º ano. Ela já tinha falado para mim que quer sair da escola, quer ir para uma outra escola. E agora, depois dessa, ela está até com medo, né, de voltar para a escola. Quer dizer, ficou frustrada. Vai ver o policial de serviço, ela vai dizer, meu Deus, de novo, será que eu vou passar tudo isso de novo, como ela falou? Mãe, agora com qualquer coisa eu vou ficar com medo da minha turma pegar ele para a gente ser punido. Nós esperamos o diretor para conversar, o major aqui da escola, e ele estava em reunião. Nossa equipe esperou ele na sala de espera por volta aí de 30 minutos, mas até o momento ele não nos atendeu porque estava em reunião com comandantes. E por isso não podemos conversar com ele. Mas o espaço do programa está aberto para a gestão da escola para explicar a versão deles dessa história toda. E a Polícia Militar, através de nota, se manifestou a respeito desse assunto, disse que vai investigar esse caso e que o gestor dessa unidade de ensino já foi afastado de suas funções. E um homem de 34 anos foi preso com 1 tonelada de mercadorias contrabandeadas. O produto estava guardado no quarto de um hotel no centro comercial de Manaus. Este celular nas mãos do delegado foi o que acabou levando a polícia ao depósito clandestino que funcionava em um quarto de hotel no centro de Manaus. No local, diversos produtos que, segundo a polícia, entraram no país de forma ilegal. Bolsas, óculos, carregadores, capas para celular e tablets. O responsável pelo material era o Wellington Saturnino Freitas, de 33 anos. Meio-dia. Esse foi o horário que os policiais civis aqui do 13º Distrito Integrado de Polícia descobriram a localização de um celular que havia sido roubado no mês anterior. Justamente, o endereço era na casa de Wellington. Quando os policiais chegaram, o Wellington logo tentou fugir do local, mas rapidamente foi interceptado. Os agentes perceberam que dentro do veículo existiam várias caixas, justamente de capinhas de celulares. Ao perguntar sobre a origem do produto, o suspeito disse apenas que tinha uma loja, porém não quis informar aos policiais onde ficava essa loja. Ele recebeu voz de prisão e pouco tempo depois, a mulher do suspeito acabou entregando toda a história e disse que os produtos eram oriundos da China. Nós entendemos aí que deve ter 1 tonelada aí de material, né? Material estrangeiro, sem procedência, sem pagamento de imposto, sem demonstrar como esse produto entrou no país. Portanto, nós estamos diante de um descaminho. O suspeito ele tem passagem já pela polícia, né? Ele tem passagem por receptação e tem por tráfico de drogas também, só que ele já respondeu por um desses crimes, estava em liberdade, né, e receptação também. E agora nós estamos diante de mais uma situação.
E agora vamos dar continuidade à série Isolados da BR-319. Na segunda reportagem, os repórteres Mário César Filho e Márcio Souza percorreram o caminho mais crítico da rodovia. São os quilômetros de uma estrada quase fantasma, tomada por lama e muitos buracos. Quem precisa trafegar pelo local não tem certeza de quanto tempo a viagem pode durar. Você vai entender por quê na reportagem. Acompanhe. Continuando nosso caminho pela rodovia federal, que um dia já foi promessa de desenvolvimento para o sul da Amazônia. Até aqui, percorremos 245 quilômetros floresta adentro. Chegamos nesta comunidade com pouco mais de 60 casas às margens do rio Igapuaçu, onde vivem cerca de 92 pessoas. E por incrível que pareça, todos da mesma família. Já pensou ter todos os vizinhos como parentes? Esta é Marluce, 28 anos de vida inteiramente passada aqui. Ela vive com o marido e os 2 filhos nesta casa. É aqui que eu moro, na comunidade do Igapuaçu, né, que é situada na BR-319, no quilômetro 245, né, que liga Manaus a Porto Velho, e aqui é a minha moradia, onde eu moro. A senhora pode mostrar aqui sua casa? Posso. Como é que a senhora faz aqui? Aqui é a cozinha? Aqui é a sala de jantar, tá até meio bagunçado porque meus filhos não dá tempo, né? Eu tava ajeitando agora. Aqui é minha fogão, minha cozinha. Aqui é onde eu lavo roupa, que eu por enquanto não tenho máquina. A vista da cozinha é privilegiada. Daqui de cima a gente vê uma criança com responsabilidades de adulto. Janderson, de 10 anos, pesca todos os dias para colocar comida na mesa da família. Seguimos viagem. Mas antes, para chegar ao outro lado do rio, mais uma balsa. Diego toma conta de tudo por aqui. Ritinha acompanha. O macaco barrigudo não desgruda dele em um instante sequer. As más condições da rodovia, que pioram no inverno, influenciam diretamente na renda dele. Qual foi o tempo máximo que ficou sem aparecer um carro aqui? 3 meses, eu acho, né? Na época do inverno, época de chuvarada, quando a estrada estava bem ruim mesmo. Ainda não tinha nenhuma empresa trabalhando nela. Desse jeito fica difícil para sustentar a família? Também, fica ruim. Como é que você fez? Como é que vocês se viraram nesses 3 meses? A gente pesca, caça, se alimentar, né? Do outro lado do rio encontramos um professor que tem um amigo diferente. Todos os dias, depois das aulas, na única escola da comunidade, Angel tira um tempinho para brincar e alimentar botos cor-de-rosa. Eu amo viver aqui, eu amo esse lugar, as pessoas daqui, os animais, a natureza, enfim. Eu não trocaria, não. Prefiro viver aqui, nessa vida tranquila, pacata e fazendo alguma coisa que beneficia a minha comunidade, nosso lugar aqui, né? Já estávamos quase acabando a entrevista e olha quem aparece de novo. Olha isso aí, chegando aí. Vou atrás de você. Agora ele tá me vendo aqui, tá vendo vocês, tá curioso. A comunidade do rio Igapuaçu é a única parada antes de um longo trecho da estrada sem contato com ninguém. Dona Mocinha investiu nisso e montou uma pousada neste trecho. São 6 quartos e uma das raras opções de comunicação com a vida lá fora. Temos telefone, um orelhão, né? Que é público, e temos também internet. Graças a Deus que temos internet, já é um pouquinho lento, mas na hora da necessidade ela funciona. Mas telefone celular que não pega? Não. A gente queria que tivesse, né? Quem sabe no futuro.
Esse rádio a senhora usa para se comunicar? Com as comunidades dentro da reserva. O Eduardo vai passar aí daqui a pouco. Vou passar com o pessoal da reportagem aí, viu? Seguimos nosso caminho por uma estrada fantasma. Muitos quilômetros sem absolutamente ninguém. Estamos no quilômetro 250. Aqui começa o ponto mais crítico da rodovia, o conhecido trecho do meio. Daqui para frente são 400 quilômetros de estrada de barro, sem postos de combustíveis, sinal de celular ou supermercados. O cenário é de muitos buracos e atoleiros. Quem se arrisca a dirigir por aqui pode acabar pagando caro. A caminhonete guincho tentava transportar um carro de Porto Velho a Manaus, mas depois de passar quase 15 horas atolada, acabou ela própria sendo guinchada. Acelera não, deixa que ele puxa. Para Camila foi muito mais que uma noite mal dormida na caminhonete atolada na estrada. Tem rastros de onça por aí em volta do carro a noite toda. Já tinha passado por isso antes? Não, situação extremamente assustadora, né? Porque a gente não esperava passar por isso. Quando encontramos Camila, as pegadas da onça continuavam lá. Seguimos viagem do ônibus de uma das 3 empresas que ainda ousam fazer o trajeto Manaus-Porto Velho. Uma rodovia federal que mais parece uma estrada rally, a última viagem deles tinha sido há 5 meses. Agora, decidiram fazer um teste para ver as condições atuais da BR. Para quem não tem experiência, eu não aconselho entrar numa estrada dessa. E aqui só para quem tem experiência, muito profissionalismo, porque estrada de chão, muitos atoleiros, é muito difícil para a gente trabalhar. Quando o ônibus atola, o jeito é meter o pé na lama. Quando acontece isso, não há o que fazer. Os funcionários aqui, eles prendem os eixos no chão, fazem um famoso pé de galinha, utilizando aqui o cabo, e em seguida, o ônibus aqui, ele vai puxando através do guincho e dessa forma ele consegue sair do atoleiro. Caso não dê certo, a única opção é esperar por ajuda, o que pode demorar dias. Exatamente o que deve ter acontecido com o dono desse carro. Como o auxílio não veio, ele abandonou o veículo na estrada. As peças foram saqueadas. Prejuízo para quem teima em se arriscar na 319. E segunda-feira, na última reportagem da série, nossa equipe finalmente consegue chegar ao município de Humaitá, depois de 2 dias de viagem para um percurso que deveria durar 13 horas. E você vai ver outras histórias de quem vive na BR-319 e depende dela. Agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, agora é a hora. Oportunidade imperdível da Tequinesa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias.
Olha essa loucura de promoção e diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem, de R$ 1.101.000. Sabe por quanto? Apenas R$ 690.000. São R$ 411.930 de desconto. Com isso, você pode imobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.000. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559.000 por apenas R$ 446.000. Você pode usar a parte do FGTS no pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Lebo Levar. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche o negócio. Mais informações, 3625-2525 ou pelo WhatsApp 982-465505. E depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre o TRE, né? Sobre os julgamentos das chapas, dos registros de candidatura do Abdala Frasch, só deve ser julgado na semana que vem. E olha, prepare o bolso, porque a gasolina vai aumentar e isso deve ser refletido nas bombas. A gente deve começar a pagar um pouco mais. Ontem já tinha fila em alguns postos que estão ainda em promoção. A gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, então não saia daí.